nós podemos observar que muitos de nós, que eu digo, muitos servos de Deus, eles estão deixando de vencer, de alcançar obstáculos, estão perdendo a esperança, é por causa de si mesmo, gente. Deus é fiel e verdadeiro. Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Então, a Bíblia é bem clara que diz: não sejais inquietos por coisa alguma. O mundo que nós vivemos é um mundo caótico, um mundo triste, e a evolução desse mundo está tão avançada que eu, vocês, nós que servimos a Deus, às vezes, ou todas as vezes, nós não podemos ficar por baixo e nem queremos ficar por baixo. E às vezes nos excedemos demais e terminamos perdendo a graça, a confiança e a esperança em Deus. Olha o que Paulo escreve aos Filipenses. Um conselho maravilhoso. Um conselho tão maravilhoso que ninguém aqui é mais forte do que ninguém, ninguém é mais crente do que ninguém, e ninguém que serve a Deus é melhor do que ninguém. Todos nós estamos em mesmo parâmetro. Alguns ou algumas pessoas, por pregarem a palavra, nós vemos aquela pessoa pregando e vê a graça na vida daquela pessoa, a graça de Deus. Às vezes pensamos até assim: aquele irmão não tem nenhum problema. É fácil para aquele irmão pregar essas coisas, porque ele não passou por isso, ele não passou por aquilo, ele não sabe a minha situação. Mas não é isso, não. O que firma eu e você, o que nos dá esperança, o que nos dá confiança e que nos dá certeza, é exatamente o conselho que Paulo dá aos Filipenses, que diz: em tudo as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Muitos de nós, às vezes, pode nem ter aqui, mas muitos de nós, a nossa vida espiritual, ela decai um pouco e ficamos meio fraco. Sabe por quê? Porque não temos tempo para Deus. Mas como tempo para Deus? Quando eu me lembro da minha pessoa, quando aceitei a Jesus novo na fé, e bem mais adiante, eu lembro assim que eu tinha aquela disposição de levantar, fosse a qual hora da noite, sem pensar que eu iria perder alguns minutos, não é hora, alguns minutos de sono. Mas hoje, por causa de alguma coisa, tem a desculpa de dizer: poxa, eu não posso levantar tal hora, porque eu vou acordar de manhã cedo para ir trabalhar. Aí tem esse empecilho, tem essa desculpa. Tudo bem, é aceito para Deus? Eu não sei, mas é uma desculpa para mim, é uma desculpa. E o que acontece? Aí eu penso assim: bom,
Isso eu estou falando da minha pessoa, dando um exemplo. Eu não tenho esse tempo para Deus. Mas quando eu vou dormir, eu estou lá, quarta-feira, até mais de 12 horas, quando termina o jogo. Pô, eu vou dormir tarde e não posso levantar para orar, para lembrar de Deus 10 minutos, 20 minutos. Às vezes eu programo até o relógio para despertar. Mas eu não acordo, não levanto. Aí o que acontece? Eu estou em casa, tem culto hoje. Aí eu estou cansado. Não vou para o culto não, eu estou cansado. Mas lá está o computador lá em casa e eu estou na frente do computador mais de 2 horas de relógio. Eu fico pensando assim, Deus, será que eu estou tendo tempo para Ti? Parece até brincadeira, mas isso é uma realidade. E isso não acontece só com a minha vida, não. Isso está acontecendo com os crentes do mundo inteiro. Isso está acontecendo com os crentes do mundo inteiro. E aí é a hora de o adversário atuar, colocando em nossas vidas a dúvida de quem está pregando, a dúvida de quem está falando de Deus, a dúvida de quem está orando e Jesus curando. Será que aquilo é de Deus? Mas por que não vamos buscar em oração e súplica? Por que não vamos buscar o espírito de discernimento diante de Deus? Deus está aí, disposto a dar a mim e a vocês. Amém, Jesus. Glória a Deus. Mas eu pergunto, será que nós estamos dispostos a buscar? E aí nós podemos observar, irmãos, como eu estava dizendo, uma conversa entre eu e o irmão, Deus me inspirou exatamente a falar sobre isso. Parece até brincadeira, mas a verdade é que todos nós aqui necessitamos disso. Todos nós necessitamos disso, sem hipocrisia nenhuma. Não adianta. E muitos que estão, por qualquer besteira, tem um atrito com um atrito com o outro, está de cara feia com um, de cara feia com o outro. Sabe por quê? Porque não tem orado, não tem buscado a Deus em oração ali, ó, em oração. Aí o irmão que eu conversava, o irmão dizia assim: rapaz, o que está acontecendo com o irmão? Por que, rapaz? Parando e analisando, é triste demais. A gente analisando o que o irmão colocou e o que nós lemos e vimos, nem parece aquele irmão que estava conosco. Um irmão que tem um conhecimento da verdade. E de repente, de uma hora para outra, se volta, vira, não valoriza a vida, querendo perder a sua vida, colocando palavras horrorosas. E o irmão dizia para mim: eu queria ser como você. Calma, você não liga para nada. Mas não liga para nada não. É que o negócio é sério. E a nossa vida é tão problemática que se a gente se preocupar demais com a vida dos outros, a gente se acaba. É verdade. E se a gente não nos propor a conversar com Deus, que é o único que vai nos entender, e começar a entregar esse irmão nas mãos de Deus,
para Deus tirar isso da vida dele, porque eu sei que isso é uma fase que todo ser humano ele passa, principalmente o servo de Deus. Ele se decepciona com facilidade, principalmente quando exatamente não faz o que eu estou dizendo, quando não ora. A oração e a leitura da palavra são duas coisas essenciais nessa vida. A oração e a palavra de Deus nessa vida que nós vivemos vale muito mais de que o sonho que eu e você estivemos pensando em realizar aqui materialmente. Vale muito mais. Então o que é que acontece? Aleluia, Jesus. O mundo e o adversário de nossas almas, ele não está preocupando, ele não está nem aí para tirar eu e você do evangelho, não. Ele quer a gente no evangelho mesmo, mas morto. Ele quer a gente no evangelho mesmo, mas acabado, destronado por ele. Ele quer a gente no evangelho, dentro da igreja e duvidando de tudo e de todos. Odiando todos sem perceber que estamos odiando. Parecendo que está tudo bem. Parecendo que a gente está amando, mas não está. É pura hipocrisia nossa. E se nós pararmos e analisarmos, é por isso que eu digo, a gente tem que orar a Deus. E não é orar só quando tivermos tempo, não. É as madrugadas mesmo, 1 hora de sono. Não perca 1 hora, não dá para orar 1 hora. Ore 10 minutos, ore 20 minutos, ore 5 minutos. Eu tenho certeza que se você e eu levantarmos e orarmos 5 minutos a Deus, 5 minutos de sinceridade, vai ser para Deus como se fosse 1 hora. Porque você está se dispondo para Deus, você está lembrando de Deus. E outra, e não é para Deus, interessante que a gente não faz essas coisas para Deus, fazemos para nós mesmos. Porque, queridos, eu vou dizer uma coisa, o mundo parece que está uma maravilha, mas não está não. Se a gente facilitar, eu e você, a gente cai. A gente fica tão fraco e parece que a gente está forte na fé, parecendo que a gente está vivo, parecendo que a gente está... Mas não, a gente está morrendo aos pouquinhos e a gente não percebe. Agora, por que não percebe? Porque não está buscando a Deus. Quando eu me lembro que eu ia para aquela igreja ali, começava a falar com Deus, mas falar com Deus o quê? Às vezes eu não tinha nem palavra para falar com Deus, mas o coração já queimava, eu já começava a chorar assim à toa, só conversando com Deus. E hoje eu vejo a minha vida faltando tanta coisa, precisando tanto de buscar Deus. Eu digo, mas Deus, o Senhor tem me abençoado tanto. E interessante que é o momento que Deus está mais me abençoando, e é o momento que eu estou dando menos a Deus, estou dando menos para Deus. Eu descobri isso. Será que eu não posso fazer isso voltar ao contrário? Posso. A disponibilidade